de forma particular, essa é minha opinião. Não tem como provar isso que eu tô falando, mas como uma mulher espiritual que conhece o mundo espiritual, que conhece a maneira que Satanás trabalha, eu acredito que o Daniel Mastral, já tive uma treta com ele, né? Porque ele me chamou de falsa profeta quando eu fui alertar a André Surak que o negócio ia ficar feio pro lado dela. Ele entrou no meio, me chamou de falsa profeta, aí ele viu o estado que a André Surak ficou e não veio me pedir desculpa não, né? Mas enfim, não me alegrei pela morte dele. Nunca, jamais, nunca vou me alegrar pela morte de ninguém, mas é um ministério que eu não acompanhava, que eu, de verdade, eu não me identificava, não via Deus no ministério dele, não via. Quando ele morreu, ele se matou, já foi comprovado isso. Muita gente fica falando, ai, mataram ele. Não, gente, ele se matou. E vocês perceberam que ele se matou logo depois que ele começou a evangelizar o Vic Vanilla? Porque, gente, o Vic Vanilla, ele pode ser pequenininho, baixinho, né? Muita gente fala que ele é fanfarrão, mas ele realmente estava envolvido. Ele tinha muitos pactos com o diabo. Isso é inegável? Era Satanás na vida do Vic Vanilla? Era. Era o diabo puro na vida daquele rapaz. Então, Daniel Mastral, essa é minha opinião e a minha visão espiritual sobre este assunto. Ele foi entrar em uma guerra que ele não tinha força. Ele foi comprar guerra por um satanista. Ele foi orar, jejuar, não sei o que ele fez, mas ele foi tentar ganhar a alma do Vic Vanilla ali, do jeito dele ali. E ele não suportou a retaliação. Eu acredito que o Daniel Mastral se matou devido ao nível de retaliação que ele sofreu por ter resgatado a alma do Vic. É uma opressão muito pesada. Vai orar por satanista para ver o que acontece com você. Vai orar despreparado. Coloca a mão na cabeça de um satanista. Expulsa. Vai despreparado para ver o que acontece com você. Se você não ficar louco e não parar no hospício. Se você não ter pensamento suicida e não se matar. A opressão é muito grande, gente. A opressão que está na vida de satanistas, de pessoas que fazem pacto com o diabo, é muito pesada. Para você orar por essas pessoas, para você expulsar os demônios dessas pessoas, primeiro passo elas têm que querer. Para começar, elas têm que querer. Porque teve um dia que eu, despreparada, eu já orei para uma menina que estava com pensamento suicida e eu estava despreparada. E eu orei, gente. No dia seguinte, eu tive tanto ataque de pensamento suicida que eu cheguei a me trancar no quarto para eu não fazer loucura. Eu me tranquei no quarto, eu fiquei de joelho, eu fiquei orando. Deus me salva, me ajuda. Era tanta opressão, era tanta retaliação e eu não estava em pecado, tá? Ai, só é retaliado quem está em pecado. Mentira! Retaliação vem sobre aquele que entra em batalha espiritual, é contra-ataque. Se você ataca o inferno, ele te ataca de volta. Por isso que o nome é guerra, é batalha espiritual. Se não fosse guerra, se fosse só você atacar e não receber contra-ataque, não ia se chamar guerra. Ia se chamar ataque. Eu vou atacar. O nome já fala batalha espiritual, guerra espiritual. Os dois lados atacam. Você vai atacar o inferno vai te atacar de volta. E por isso você tem que estar revestido, preparado. Jejum, oração, na obediência, alinhado, sem brecha, bonitinho ali com Deus. Porque você pode sofrer até um impacto, mas você não morre. Então a retaliação, ela tem níveis. Dependendo do nível de batalha espiritual que você entrar, você vai sofrer um impacto. Uma pessoa quando tem escudo, ela tá ali com armadura. Se ela levar uma espadada, pá! Ela não morre. Ela não é cortada, mas ela sente o impacto. Então, muitas vezes a retaliação, ela vem na forma de opressão. O que é opressão? É um ataque externo. A possessão é interna, é quando entra, é quando possui. Já a opressão, ela vem muito como retaliação. A maioria das pessoas que vivem de batalha espiritual, meu ministério é de batalha espiritual, a gente sofre muita retaliação em forma de opressão. Eu, um dia, já fui orar por uma mãe de santo. Estava despreparada também. Ela era mãe de santo consagrada. Tinha ficado no quarto preto, tinha raspado a cabeça, tinha bebido sangue. Então pensa na consagração que a mulher tava. E eu não fui expulsar demônio dessa mulher, gente. Mas ela aceitou a minha oração. Minha amiga, né? Orei por ela. Gente do céu. Pior coisa que eu fiz na minha vida. E ela não deixou de ser umbandista. Ela não deixou de ser. Cheguei em casa, veio uma opressão tão grande em mim que eu caí no chão.
Fiquei deitada assim no chão, não consegui nem levantar. Veio um peso, um caminhão assim em cima de mim, ó. Eu tive que chamar minha mãe. Nesse tempo, minha mãe morava comigo. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, foi no início da minha conversão. Ela, que foi? Ora por mim, mãe, pelo amor de Deus, ora por mim. Era tanta opressão.